A prática da terapia neural em gotas, onde a gente está falando da procaína benzoica, parte 2. A missão. Olá! Olá, seja bem-vindo! Mais uma vez, juntos na prática da terapia neural em gotas. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. A procaína benzoica, então, nós demos a introdução da última vez, falando que Anna Aisland, depois do início da terapia neural, ela começa a desenvolver uma procaína que tem um anel benzênico a mais, e esse anel benzênico libera PABA. Essa procaína é de uma resposta fantástica em todos os níveis. Como eu tinha dito também na aula anterior, procaína é procaína. Tanto faz ser benzoica, tanto faz ser cloridrato. É anestésico. Só que a possibilidade de fazer terapia neural com uma resposta do sistema nervoso autonômico, de hormose, de um pequeno estímulo para que haja uma resposta grande do sistema nervoso, é feita através da concentração entre 0,3% e 1%. A procaína comum, entre 0,3% e 1%, trabalha como terapia neural, e a procaína benzoica também trabalha como terapia neural, as duas estando entre 0,3% e 1%. Qual a vantagem da procaína benzoica em relação ao cloridrato de procaína? Essa pergunta é de uma beiranda genialidade, sensacional. A procaína benzoica tem as seguintes vantagens: ela libera mais paramino benzoico, mais ácido paramino benzoico. Então, com isso, eu tenho uma resposta do sistema límbico mais profícua. Se eu utilizar ambas, a 0,7%, a procaína benzoica com a procaína cloridrato, eu consigo ter uma resposta bem interessante da procaína benzoica. Muitos terapeutas neurais não usam a procaína benzoica que acham que ela é proibida. Na realidade, no Brasil, até pouco tempo, o Conselho Federal de Medicina proibia a procaína benzoica ser utilizada pelo médico. Vejam, pelo médico. Não tem nada a ver com dentista, com fisioterapeutas, com farmacêuticos, com enfermeiros, com biomédicos. Por quê? Porque justamente essa procaína era utilizada pela Anna Aisland para rejuvenescimento. Muito bem. Porém, se você coloca a procaína no concentração entre 0,3 e 1, quaisquer delas promove uma resposta de terapia neural. Então, a vantagem da procaína benzoica é a liberação de PABA. Outra pergunta, por favor. E com relação ao percentual, sendo no mesmo percentual as dosagens, né? No caso, a resposta é semelhante, como é que fica isso? Excelente pergunta, minha pré-clara jovem. Na utilização da procaína, tanto benzoica quanto na procaína cloridrato, quando eu utilizo a mesma percentual de aplicação, as doses são semelhantes. Eu percebo uma leve resposta melhor com relação à procaína benzoica ligada ao sistema límbico. Obrigado por sua pergunta. Próxima pergunta. Professor, você falou em concentração, né? E falou sobre a questão do rejuvenescimento. De ambos promovem, é utilizado para promover essa atividade. Se eu tiver uma concentração maior da benzoica, a mais de 1%, a utilização, como que isso vai atuar? Muito bom. No sistema? Boa pergunta. Na realidade, eu disse que a procaína benzoica foi utilizada pela Anna Aisland para o rejuvenescimento. A procaína cloridrato não é usada nesse sentido. Os primeiros trabalhos da Anna Aisland, antes dela começar a trabalhar com a benzoica, era feita com cloridrato. E ela já dizia, uma novidade, uma nova terapia que falava do envelhecimento. Mas o seu trabalho real foi desenvolvido com a procaína benzoica. Então, a cloridrato foi muito pouco usada nesse sentido. Talvez por isso o Conselho de Medicina para médicos não tenha dito nada. Para dentistas e outros, a procaína é um anestésico. Utilizar acima de 1%, nós temos uma resposta anestésica interessante. Com a seguinte diferença: a procaína benzoica pode ser aplicada no músculo e ela começa a ser uma procaína de liberação lenta. Então você tem liberações lentas
da procaína sendo quebrada em PABA e você com isso consegue o ácido paramino benzoico, uma resposta melhor para os pacientes. Gostaram do nosso encontro? Perceberam que as procaínas são praticamente de mesmo uso, o que vai mudar é a concentração. De 0,3 a 1%, qualquer uma das duas faz terapia neural. A partir daí, as duas têm um efeito anestésico maior, sendo que a procaína benzoica pode ser utilizada no músculo para liberação lenta. Eu já utilizei as duas para a venosa, a resposta venosa. E também a 4%, a procaína cloridrato dá uma resposta bem interessante ao sistema límbico. Então, independente do que você use, tanto a cloridrato quanto a benzoica, saiba do seguinte: a terapia neural vai sempre necessitar que o terapeuta utilize a sua mente, utilize a sua imaginação, utilize a sua inteligência, a sua experiência, para que a resposta do sistema nervoso autonômico possa ser a melhor possível. Obrigado pela oportunidade que vocês me dão. Obrigado pela oportunidade que vocês aí, onde estão me assistindo, me dão. Siga no Instagram, @curso Professor Joel Alves, e venha estudar conosco. Venha aprender mais sobre a terapia neural. Isso aqui é uma aula de especialização prática. Isso você vai ver o tempo todo conosco no nosso curso. Obrigado pela oportunidade. Vão em paz. God bless you.